Meu nome é Júlio Tabosa Salles, eu fui secretário da SEGETS entre fevereiro de 2013, fevereiro de 2012, ao início de abril, mais precisamente 2 de abril de 2014. Trabalhei também no Ministério da Saúde, como chefe de gabinete do ministro em 1º de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012, quando assumi a SEGETS. E já na chefia de gabinete, tive a oportunidade de tratar de temas específicos em articulação com a própria SEGETS, da área de recursos humanos, como foi, por exemplo, a questão do PROVAB, da aprovação do PROVAB no ano de 2011, e também a questão da criação do portal Saúde Baseada em Evidência, que foi também uma ação da Secretaria da SEGETS, que nós, na chefia de gabinete, tivemos uma contribuição e um debate articulado com a SEGETS para a criação do portal Saúde Baseada em Evidência, que foi também uma grande iniciativa do ponto de vista do acesso à informação e a capacidade de decisão e tomada de decisão na ponta no processo assistencial dos profissionais de saúde no Brasil. Hoje, usando a plataforma digital e acessando por um tablet, por um smartphone em qualquer local do Brasil que tenha conexão com a internet e a possibilidade de ter um portal com essa característica, que era o Saúde Baseada em Evidência. Então, e é evidente que também aí, pedindo um pouco de liberdade aos autores da pesquisa, colocando também que a nossa intervenção e a nossa articulação com esse tema remonta ao movimento estudantil, a nossa capacidade, inclusive, de formação política, de formação acadêmica, que vem do debate da SINAEM, do debate da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação da Educação Médica na década de 90, que tanto eu, como o Rogério Carvalho, como o ex-ministro Alexandre Padilha, fazíamos parte da DENEM, que era a Direção Nacional dos Estudantes de Medicina, e participamos de forma muito intensa do debate daquela comissão que propôs uma série de alterações no currículo médico do Brasil, no debate da educação médica, no ano de 90, já na condição de estudante. Então a gente tem uma proximidade com esse debate, carregava a proximidade e a necessidade de contribuir, uma vez no governo e com a responsabilidade de conduzir o Ministério da Saúde, os temas que eram afeitos a essa questão, nós, na medida do possível, contribuímos. Isso, como eu disse, já na condição de chefe de gabinete com o secretário Milton Arruda, e posteriormente, quando o secretário pediu para sair, decidiu sair, o convite do ministro Alexandre Padilha para assumir a secretaria. Do ponto de vista do momento histórico e da visão da secretaria, é importante compreender que a secretaria ela vivia um momento importante de construir, de fato, uma intervenção mais precisa, mais categórica no debate do mercado de trabalho em saúde, da formação dos profissionais. É evidente que isso carregando todo um processo histórico de acumulação de conteúdo e de intervenção, como eram as várias propostas de andamento, do PIT, do processo do PET, do PRO-Saúde, do PRO-Residência, as experiências que vinham, de fato, acontecendo na Secretaria, num determinado patamar de intervenção. A Secretaria que contava naquela altura com um orçamento de cerca de 410, 420 milhões de reais para o ano de 2012. E a partir da visão e da decisão do grupo dirigente do Ministério da Saúde, que, volto a falar, vinha de uma compreensão anterior de que o Estado brasileiro não podia ficar à margem do processo decisório e de intervenção nessa área da formação e da oferta, do desenho dessa oferta, da qualidade do processo formativo e, evidentemente, da distribuição espacial dos profissionais de saúde no território brasileiro. A partir desse acúmulo e dessa compreensão do grupo dirigente do Ministério da Saúde, o Ministério começou a protagonizar algumas intervenções importantes, como eu
vinha colocando, que era a questão do debate sobre o portal Saúde baseado em evidências. E aí tinha um processo forte que era o processo da radicalidade da oferta democrática desse instrumento. A primeira proposta que chegou na mesa, lá na chefia de gabinete, trazida por alguns técnicos da secretaria, era a oportunidade de oferecer esse portal para hospitais ditos hospitais de grande porte em cidades com mais de 100 mil habitantes. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, olha, isso é mais do mesmo. Você vai ofertar conhecimento baseado em decisão clínica e em evidências para quem já tem acesso a instrumento. Eu quero o profissional de saúde da ponta, aquele que não tem acesso a um instrumento desse porte, nem está coberto por uma rede de referência mais protegida, digamos assim. E foi a partir dessa radicalidade da democratização do acesso que surgiu o portal articulado com a CAPES para, evidentemente, todos os profissionais de saúde do Brasil. Bastava ter uma condição mínima, que era a condição de ser inscrito num conselho de classe. Evidentemente, como as profissões de saúde são regulamentadas, essa é uma condição mínima para o exercício profissional. E depois a gente até avançou com a oferta nas bibliotecas de saúde, através de senhas para os bibliotecários, para que pudesse ser ofertado aos próprios estudantes também da área de saúde. Então, esse é um exemplo da radicalidade da democratização do acesso numa questão importante que era o portal. E depois, o próprio debate da construção e da criação do Provab, que eu penso que é um programa com uma característica extremamente estratégica, pensando no modelo formativo terminal da educação médica brasileira, digamos assim. Não terminal, mas do ponto de vista legal, o Brasil tem algumas contradições com o restante do mundo. Por exemplo, aqui, em tese, de acordo com a lei, após 6 anos você é declarado médico e pode exercer a profissão em qualquer uma das especialidades, embora, claro, tenha que haver a formação continuada para que possa, em determinadas especialidades, você não ser acusado depois de ser imperito ou de não ter, evidentemente, prudência para atuar, porque não tem a formação adequada. Mas ao final de 6 anos, ao cabo, você tem um registro médico que pode atuar. Essa formação, ela é, comparada com o restante do mundo, muito diminuta, porque todos os países, ou a grande maioria dos países, principalmente os que têm sistema universal de saúde, não admitem a formação terminal sem um processo de imersão na atenção básica e sem uma capacidade de organizar o processo formativo na atenção básica. E o Provab ele veio organizar isso, dar essa oportunidade para uma imersão na atenção básica que pudesse não só qualificar o processo formativo dos 6 anos com essa organização da educação médica durante um ano, supervisionado por instituições de ensino e pelo sistema UNASUS, como também, evidentemente, dar condições ao profissional médico de poder ter uma oportunidade na atenção básica que a própria ciclo da graduação não tinha permitido. O ciclo da graduação ele é partido, ele é compartimentado, mesmo com a reforma curricular, mesmo com os 2 anos de internato, ele não permite, por exemplo, que um profissional possa, na sua formação, observar todo o ciclo da vida, possa observar um processo de gravidez completa, observando todas as consultas de pré-natal, o próprio ciclo puerperal. Isso não é possível em 3, 4, 5 meses, que é o período do internato. E num ano, no saúde da família, na atenção básica, o profissional ia poder observar, perceber, se inteirar disso e melhorar a sua formação generalista, agregando aos 6 anos um espaço importante, assim como também emprestar, já de acordo com seus conhecimentos em serviço, de maneira supervisionada, a oportunidade de atendimento na atenção básica, porque o Brasil vivia uma contradição da oferta de profissionais para atenção básica, e aí todos os dados mostravam isso no ano de 2012, no ano de 2011, melhor dizendo, que você tinha uma pequena oferta de profissionais para atenção básica, um grande turnover de profissionais, pesquisas como da do professor Sábio Girard, que mostravam que você tinha um período entre 3 a 5 meses de vacância nas equipes entre a saída de um profissional e a contratação de outro. Então, o Provab ele teve essa capacidade, né, de organizar o processo formativo
agregando esse um ano na atenção básica, como também ofertar de maneira articulada com o setor acadêmico profissionais para a saúde da família, numa área que era evidentemente carente de profissionais. Ou seja, o Provab foi uma grande experiência e aí nós tivemos a oportunidade de participar do debate na Comissão Nacional de Residência Médica em setembro de 2011, participando diretamente da reunião da Comissão Nacional de Residência Médica que aprovou a resolução que criou a bonificação de 10%, que era um elemento crucial para a implantação do programa, né? Sem a bonificação de 10% na prova de residência, você tinha tido experiências no Brasil que passavam pela simples articulação entre a vaga do município e a oferta de profissional, que levaram, como foi o caso do PITS, a no máximo 456 profissionais médicos no Brasil como um todo. E é evidente que isso era muito pouco em relação à demanda criada e à necessidade nacional. O Provab, ele teve essa questão e foi um debate muito duro, muito difícil, né? Mas que também criou algumas janelas de oportunidade e marcou algumas diferenças da intervenção e da compreensão desse grupo dirigente em relação à intervenção do Estado. A Comissão Nacional de Residência Médica, ela é sediada, assim como a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, no Ministério da Educação. Isso é uma característica brasileira. Os países que têm sistema universal de saúde ou que têm um processo de organização da oferta de especialistas cravam no Ministério da Saúde a organização da oferta de vagas a nível nacional e da construção dessa oferta de vagas, tanto do ponto de vista da distribuição espacial, da distribuição numérica e da distribuição entre especialidades. O Brasil criou um modelo que esse processo de organização da oferta de especialistas está no Ministério da Educação. E isso é um debate muito difícil, porque poder é algo que as pessoas gostam de acumular e não gostam de ceder. E uma vez estabelecido isso em um determinado espaço da área governamental, é complicado remover isso, embora isso esteja em direta contradição com o resto do mundo em que essa área de organização do processo de oferta especialista está na saúde, né? E é evidentemente que o Ministério da Educação também tem suas dificuldades, porque lá é uma área da Secretaria de Educação Superior, que tem toda a educação superior para cuidar, todas as universidades, todos os aspectos referentes também a SERES, a Secretaria de Regulação da Educação Superior, criada no MEC, que fez boas parcerias com a SEGEDS, mas isso dentro de um rol de questões da educação básica, todos os aspectos que o Ministério da Educação tem que cuidar. Eu dizia sempre que a CNRM para o Ministério da Educação é mais uma estrutura do MEC. Para o Ministério da Saúde, a CNRM e a Comissão Nacional Multi é o ó do Borogodó, como diz a história, que tem 4 Os. Então, para nós, era fundamental a intervenção naquele espaço, organizar o processo de qualificação, da definição do processo de poder. E aí tem duas coisas que marcam claramente aquele processo de 2011 em relação à Comissão Nacional e o próprio Provab. Primeiro, a presença do ministro Alexandre Padilha em junho de 2011 na Comissão Nacional de Residência Médica. Ora, a Comissão Nacional de Residência Médica existia desde a década de 80. Nunca o ministro da Saúde tinha ido lá. Isso eu acho um grave equívoco, porque para demonstrar o peso do processo de articulação e de intervenção política, fundamental o mandatário maior e o dirigente maior comparecer e dizer: isso é importante para a minha gestão, isso é importante para a minha intervenção, para a nossa intervenção enquanto governo. E foi isso que o ministro Padilha fez em junho de 2011. Foi a Comissão Nacional de Residência Médica pela primeira vez disse: esse espaço é estratégico, esse espaço é importante, esse espaço é fundamental e nós vamos atuar com muita propriedade aqui nesse espaço, em articulação com todos os outros, sem desconhecer a construção anterior, sem desconhecer o handicap e a qualidade das pessoas que têm ofertado a sua vida, muitas vezes, para a residência médica, mas entendendo que aquele espaço precisava protagonizar algumas outras experiências e intervenções. E evidentemente que isso criou, claro, uma necessidade, primeiro, organizar o processo de proposta a serem colocadas. A primeira na mesa foi o Provab, muito dura a aprovação, muito difícil,
muitas dificuldades, várias reuniões de horas e horas e horas, uma grande oposição, uma parte das entidades médicas, a essa construção e a esse debate, e que culminou também com a reformulação por uma ação muito própria do ministro Padilha junto à presidenta Dilma Rousseff, que foi a reformulação da composição da Comissão Nacional de Residência Médica, estabelecendo de fato a paritariedade, a paridade entre os profissionais médicos e o governo, que antes havia um desequilíbrio, porque a composição ainda refletia a lei original que era da ditadura, e que havia um desequilíbrio entre o número de entidades médicas representadas e o número de representantes do governo. Ora, se é um espaço de atuação setorial, de regulação do Estado, para intervenção do ponto de vista do processo de formação de especialista, como que você ficaria dependente da maioria das entidades médicas que são importantes e necessárias à sua contribuição, mas que têm interesses, muitas vezes, divergentes dos interesses da maioria da população e do próprio Estado na definição de algumas intervenções. E o Provap, por exemplo, foi um exemplo disso, né? Então, mas embora a gente respeitasse no aspecto científico, no aspecto do delineamento das rotas e das linhas de formação dentro do ciclo formativo da residência médica, a participação da sociedade de especialidades e das entidades médicas é fundamental. Mas para outros aspectos que têm a ver com a regulação do exercício, da necessidade da formação de especialista, da sua distribuição quantitativa, qualitativa, espacial, geográfica, numérica, em articulação com os interesses do sistema de saúde, aí muitas vezes realmente você ia ter divergência. E aí é evidente que o ministro Padilha atuou com a presidenta Dilma Rousseff, junto com o ministro Haddad, para aprovar o novo decreto presidencial que regulamenta a Comissão Nacional de Residência Médica e que criou a nova composição. Sem esse decreto e sem essa nova composição, o Provap não tinha durado 3 meses. Então, isso foi fundamental para conseguir construir e organizar, evidentemente, essa intervenção. Eu estou falando disso porque isso tem a ver depois com o grosso da concepção da intervenção na formação médica e no mercado de trabalho, fruto da Lei 12.178, que é a lei do Mais Médicos, né? Então, o olhar específico do Provap, e aí havia uma divergência, porque havia na equipe quem defendesse que o Provap fosse opcional, as instituições que quisessem dar a bonificação dariam. Ora, se nós estávamos fazendo um debate muito duro com uma parte da comunidade da residência que era contra a bonificação, na hora que nós ofertássemos essa oportunidade de ser opcional, claro que iam ficar pouquíssimas ou talvez nenhuma. Então, em alguns momentos, não há como não ter um conflito e ter uma decisão administrativa, gerencial, política e, com certeza, regulatória do papel do Estado. E eu dizia sempre que aquilo que nos movia não era interesse pessoal, político, partidário, ideológico. Era a convicção do munus público, da responsabilidade pública de gestor a partir de uma decisão da sociedade por um projeto político e, evidentemente, também uma intervenção a ser concretizada a partir dessa disponibilização de efetivação do SUS concreta. O SUS, embora seja um sistema fantástico, importantíssimo, com prerrogativas de equidade, de integralidade, de universalidade, que talvez faça do SUS a política pública brasileira mais magnânima, mais fraterna, mas ele tinha carências evidentes. Uma delas era essa intervenção regulatória no processo da formação e da organização da força de trabalho em saúde. Isso em desacordo com o próprio texto constitucional do inciso 3º do artigo 200 e também com a Lei 8.080. Portanto, a gente estava protagonizando aquilo que o legislador constitucional já havia previsto, o SUS tinha necessidade, a população desejava e a compreensão do grupo dirigente entendia que tinha que ter. Fortalecer o espaço decisório da formação de especialista, organizar um programa que pudesse caracterizar e captar profissionais recém-formados para aumentar a base formativa na atenção básica e ter esse ciclo formativo mais longo, qualificando a formação generalista, que era tida como insuficiente no ciclo de graduação de 6 anos, e ofertar esses profissionais que fugiam do processo de formação de graduação,
em 6 anos, e ao mesmo tempo você tinha um gap, um intervalo, uma diferença entre o número de vagas ofertadas de residência médica e o número de profissionais formados no Brasil. Você tinha cerca de 3 a 4 mil vagas a menos. Você tinha cerca de 11 mil vagas de residência de R1 ofertadas para cerca de 15 mil formandos. Isso sem levar em conta algumas características desse processo de ocupação das vagas. Porque, por exemplo, você tinha em medicina de família, e aí é algo que eu entendo que tem que ser falado mais adiante, nesse de medicina de família, cerca de 72% das vagas ociosas, e é um contingente de vagas representativo de cerca de 700 vagas nessas 12 mil. Então, isso só, por si só, já demonstrava que você tinha uma gama de profissionais que ou iam atuar em emergências, em unidades de pronto atendimento, ou iam fazer cursos de especialização à guisa daquilo que poderia representar a residência médica, e iam entrar no mercado de trabalho de qualquer forma. Na hora que você organiza esse processo formativo, puxa esses 3 a 4 mil estudantes que não estão dentro da residência para o Provab, você melhora a qualificação deles, oferta eles dentro da atenção básica, qualifica a intervenção da atenção básica, tira a precariedade da oferta desses profissionais e melhora a condição do próprio sistema de conseguir organizar a porta de entrada prioritária tão falada como é a atenção básica. Mas se a gente compreende que você não faz atenção básica só com médico, a gente também tem a compreensão de que não faz atenção básica sem médico. Então, era preciso organizar essa intervenção. E aí foi um pouco, o debate percorreu o ano de 2011. Em 2012, ao entrar na secretaria, nós entramos com esses 2 processos em andamento do portal que tinha sido criado pelo secretário Milton e pela secretária adjunta Ana Estela, e o Provab, que a gente tinha tido uma participação muito importante, que estava numa fase de consolidação. Ao mesmo tempo que isso estava se dando, eu assumi, acho que cerca, se não me engano, dia 12 de fevereiro, algo assim, pode ter uma falha aqui de memória, mas 3 a 4 dias depois, o ministro Padilha me chega, 3 dias depois o ministro Padilha chega e fala assim, olha, nós vamos ter que ir no Palácio do Planalto, numa reunião com a Presidente da República, porque ela está querendo discutir essa questão do provimento de médico. Isso era fevereiro de 2012. E ela tem uma compreensão de que o sistema de saúde não pode funcionar, não vai conseguir funcionar com a estruturação da oferta de médico na atenção básica como existe no Brasil e nem com o número de profissionais de médico que o Brasil tem. E ela quer debater esse tema e quer que nós formulemos uma proposta inicial, pelo menos, de um debate e de uma articulação em torno disso. Nós nos vimos em fevereiro de 12 com essa missão. E aí fomos observar e pesquisar os dados que a Secretaria tinha, aquilo que a Secretaria tinha formulado em torno disso. Evidentemente que tinha alguma memória, mas é uma memória a certo ponto escassa. A gente tinha algumas debilidades da oferta de indicadores e de números. Por exemplo, nós não sabíamos, porque isso é um problema da organização do Sistema Nacional de Ensino. Aí eu digo o Sistema Nacional de Ensino quando ele pega o sistema federal, que pega o federal e o privado, e tem também o sistema estadual de educação. Que esses 2 sistemas, eles são conhecidos, eles são, de uma certa forma, minimamente articulados, mas eles não conversam entre si do ponto de vista de dados. Se você chegar no Ministério da Educação, pelo menos era na época que eu estava lá, perguntando sobre a quantidade de vagas de medicina das universidades estaduais, o Ministério da Educação do Brasil não sabe. Nem ele sabe, nem o Ministério da Saúde sabe. Porque eles não fazem parte da base do sistema federal nem do INEP. Obviamente que nós tentamos construir algum mecanismo de articulação sobre isso, porque veja, como é que se vai fazer um exercício de planejamento nacional que em condições normais de temperatura e pressão num país deste tamanho, com as suas diferenças regionais, com as suas diferenças econômicas, com 209 milhões de habitantes, já seria algo extremamente complexo, se o rudimentar de qualquer exercício de planejamento, que é o dado base, do input, do dado de quantidade, você nem isso tinha. Então, no primeiro exercício que nós fomos fazer para a Presidência da República, nós tivemos que pegar dados de um site privado de faculdade de medicina, para saber quantas vagas tinham no Brasil. Aí eu falei para o ministro, isso aqui é um Boeing 767 com 400 passageiros no meio de uma tempestade, os aparelhos de controle estão meio sem nenhum tipo de informação precisa. Não sabemos nem quantas faculdades de medicina tem no Brasil, nem quantos estudantes tem. Tem que pegar um site privado para alimentar o governo. É evidente que
eu não quero aqui desconhecer toda a contribuição passada. Existiu grande contribuição, mas existia por parte até de toda essa moldagem da organização do sistema federal e do sistema estadual de educação, essa ausência de interface. E isso tinha um impacto na incapacidade de você entender como é que você ia formular o planejamento da política. Nesse momento, nós construímos de forma rápida um modelo inicial do que seria a proposta de provimento e de análise do número de profissionais médicos, mas também buscamos organizar com a rede do Observatório de Recursos Humanos um debate que para nós era de altíssimo interesse, que era colocar essa rede do Observatório, que inclusive uma participação da Organização Pan-Americana e de várias instituições acadêmicas, a par do debate que nós estávamos produzindo. E mais do que isso, colocar essas instituições com toda a sua expertise, com toda a sua capacidade de análise, com todo o seu processo histórico de construção, com toda a sua base de dados sedimentada, a favor da construção metodológica e da defesa metodológica de uma proposta de compreensão do mercado de trabalho na área médica, do seu exercício profissional e de uma proposta de provimento para essa base populacional carente, fundamentalmente na atenção básica, que era o nosso primeiro olhar de intervenção. Isso foi, para nós, muito evidente que nós precisávamos ter uma articulação com o setor acadêmico da rede observatório, e fizemos isso. Foram a participação do professor Sábado Girardi, da professora Célia Pierantoni, do professor Seixas, lá da Santa Casa de São Paulo, e de algumas outras instituições, Vinícius, lá da UFMG, a UnaSUS, com o professor Chico Campos, e várias outras instituições que puderam dar sua contribuição, o professor Facchini, da Federal de Pelotas, e várias outras instituições que puderam dar, evidentemente, a sua contribuição nessa organização da base de dados, dos modelos, da condição do mercado de trabalho, da condição do exercício profissional no Brasil, e como poderíamos observar também modelos e propostas internacionais para que isso pudesse ter um desalinhamento. Então, o ano de 2012, ao longo do ano de 2012, foi um ano em que nós procuramos consolidar o Provab, organizar o processo estruturante do Provab de 2012, mesmo com 300 e poucos profissionais, ganhar o debate dentro da Comissão Nacional de Residência Médica para a real implantação, convencer as universidades que ainda eram recalcitrantes em admitir a bonificação de 10%, organizar essa intervenção com o sistema UnaSUS, azeitar a base de supervisão do EAD à distância. Antes do Provab, antes do Mais Médico, você tinha dados que os cursos de especialização à distância do sistema UnaSUS eram utilizados em cerca de 90% por profissionais não médicos. Ou seja, você tinha uma base de profissionais médicos atuando na atenção básica, com um processo formativo de residência e de especialização pequeno, tinha cerca de 34 mil equipes de saúde da família, com cerca de 3 mil profissionais pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, alguns com curso de especialização, e o que era ofertado na plataforma EAD, porque os profissionais estavam em exercício na atenção básica, 90% não era ocupada por profissional médico. Na hora que nós colocamos o Provab com essa discussão e depois o próprio Mais Médicos, você com certeza mudou esses percentuais de participação do profissional médico na especialização em saúde de atenção básica e saúde da família, que para nós era fundamental para qualificar, inclusive, o próprio exercício profissional, porque eles estavam em contato direto com profissionais da mais alta qualidade e com capacidade de tirar dúvida, de ter acesso a módulos, de responder quesitos, de melhorar o seu processo formativo. Então, era uma via de mão dupla com o exercício profissional dentro daquilo que é preconizado do aspecto mais do gold standard da formação médica, que é a prática em serviço supervisionada e articulada com o aparelho formador. Portanto, isso para nós foi importantíssimo e foi fundamental para, inclusive, o Mais Médicos dar certo. Provab e essa experiência de 2012, estruturante e organizativa. E ao longo do ano de 2012, foram várias reuniões com o Ministério da Educação, com a Presidência da República, para poder tentar definir e moldar uma proposta que pudesse atacar todos os aspectos da educação,
do número de profissionais e de faculdades, das questões referentes à necessidade de provimento de profissional, a organização dessa base de oferta, definir os critérios de ataque, porque quando você olhava todos os locais, de uma certa forma, tinham carência de profissional na atenção básica, mas isso, claro, que tinha alguns bolsões mais graves e algumas situações mais carentes e que a gente precisava identificar, qualificar e intervir prioritariamente ali. E que foi o que de fato aconteceu com os critérios do chamado G100, que eram as 100 cidades com mais de 80 mil habitantes com menor arrecadação, a questão dos municípios com 20% ou mais de população em extrema pobreza, as chamadas áreas 4 e 5 antigas do IBGE das regiões metropolitanas e também as áreas dos distritos sanitários especiais indígenas, as áreas quilombolas, as áreas ribeirinhas e as áreas reconhecidamente com alto padrão de doenças infecciosas, enfim. Isso tudo foi abordado e colocado como critério de prioridade para a primeira intervenção de provimento. O que a gente pode observar desse quadro todo é que havia uma necessidade, havia uma decisão política, havia uma primeira intervenção que era o Provab, havia uma conceituação em curso e havia uma necessidade de modelar essa intervenção. Isso não era uma tarefa única do Ministério da Saúde, isso era um debate com o Ministério da Educação, com a Advocacia Geral da União, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, com o Ministério das Relações Exteriores, com as Forças Armadas, com a Casa Civil, com a própria Presidência da República, para entender essa intervenção multinível e multiarticulada dentro do governo que permitisse, ao final e ao cabo, sair essa ação regulatória. Ao ano de 2012, nós tivemos essa condição. De 2012 para 2013, o Provab sofreu uma mudança, que foi a instituição da Bolsa Federal, a consolidação da bonificação, que fez com que a gente saltasse de 330, 340 médicos para mais de 3.400 no ano de 2013, já fazendo do Provab a maior experiência de provimento de profissional na atenção básica em áreas remotas que o Brasil já tinha visto. Então, em 2013, a gente já tinha essa experiência importante e rica, todos os estados da federação, com profissionais plotados nesses estados todos e com a capacidade de organizar, através do sistema UNASUS, esse processo de AD e de plataforma à distância. Isso foi enriquecedor, foi organizador, isso foi estruturante, isso deu condição da gente dar a esses meninos aí, meninas, mais de 3 mil, uma oportunidade imensa. Algumas dessas vocações, nesse momento, foram percebidas. Nós temos inúmeros relatos e exemplos de médicos que tinham uma identificação anterior com a formação de especialista das especialidades de alta complexidade que se viram como médico de família ou médica de família durante o Provab e fizeram residência de medicina de família depois e adotaram essa perspectiva a partir dessa experiência única e importante que foi o programa. Então, ao longo de 2012, todo esse debate se deu nesse campo, a consolidação também, a organização do próprio portal Saúde Baseada em Evidência. E para o ano de 2013, a consolidação aí do Provab, com um número ainda maior, mais de 4 mil médicos, e a finalização do debate de conceituação, de organização e de estruturação do programa Mais Médicos. Eu estou falando muito disso porque, na verdade, houve uma riqueza muito grande de debate, de compreensão dessa intervenção. Não tem como falar desse período da CEGED sem abordar isso de forma muito clara, porque nós vivíamos esse debate 24 horas por dia. Toda a equipe teve essa condição de organizar-se e preparar-se em conjunto com as informações fomentadas e organizadas pelos núcleos de Observatório de Recursos Humanos que alimentavam a nossa análise, a nossa intervenção de forma muito rica e o debate com o restante do governo e a compreensão da decisão que afinal era dela, da Presidente da República. Então isso tudo foi construída ao longo do ano de 2013, até que nós chegamos no ano de 2013 com esses aspectos já relativamente consolidados e com a perspectiva da decisão política em torno de maio da Presidente da República de que esse programa iria acontecer. É evidente que ainda haviam detalhes a serem discutidos e formatados, mas havia uma decisão política. Teoricamente, você teria a implantação após a Copa das Confederações, um pouco após isso, era mais ou menos meados de junho, início de julho, tá? Era o que estava discutido.
Óbvio que se fala muito que o Mais Médicos aconteceu devido às manifestações de junho. Bom, eu penso que é possível que essa decisão ela tenha sido apressada em decorrência das manifestações de junho, porque um dos maiores pleitos da população era por mais saúde, por mais qualidade no processo de atenção à saúde. Eu penso que isso teve, claro, uma interferência, mas é preciso que se diga que esse processo vinha sendo construído. Ninguém organiza, estrutura, monta e consegue um programa daquela magnitude em 40 dias. Isso é impossível. E eu digo, o Mais Médicos era filho do provável. O Mais Médicos só conseguiu existir porque o provável existia. Porque uma parte da base estruturada da organização do processo de trabalho, do modelo de supervisão, era o sistema UNASUS que o provável ofertou. Então, é um encadeamento de questões colocadas que chegaram na oportunidade da decisão política da presidenta, que fez o anúncio aí durante as manifestações de junho e que culminou com a medida provisória de 8 de julho de 2013. Isso, evidentemente, que teve uma importância grande para que a gente acelerasse durante o final do mês de junho uma série de construções metodológicas, legais, para a organização do trabalho. Eu penso que a gente teve nesse momento uma coisa muito rica para o exercício da regulação no trabalho no Brasil, que foi a criação do DEPREPS. De fato a concretude na estrutura administrativa da saúde, daquilo que estava estabelecido no inciso 3º, artigo 200, e na Lei 8.080, que é dever do SUS organizar a formação e a regulação das profissões de saúde no Brasil, teve a concretude com a criação do DEPREPS dentro da estrutura da CEGEDS, porque era uma área criada para pensar o provimento, para pensar a regulação do exercício, para pensar junto com a DGETS, com o DEGES e junto com a DGETS, o aspecto formador, o aspecto da regulação do exercício, mas pensando uma linha de intervenção regulatória do Estado do ponto de vista do provimento e da oferta. Porque essas coisas, essas duas áreas, elas se comunicam e elas têm concretude, de fato, na organização da força e da base de trabalho no território nacional. Sem isso, você fica só no campo das intenções. E no campo das intenções, efetivamente, você não oferta resultado para mudar a vida das pessoas. É preciso comprar briga, ganhar a disputa, ofertar intervenção, qualificar essa intervenção e demonstrar, de fato, que aquela sua alternativa era necessária e importante.